E nós estamos de volta com o Viva Voz, são 6 horas e 47 minutos e está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. E boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Tiago, a gente está vendo aí uma tentativa do governo de encaixar um discurso nessa crise deflagrada após a operação com maior letalidade da história do país, ocorrida no Rio de Janeiro na terça-feira. Uma das apostas do governo para isso é o projeto de lei antifacção, que foi alardeado ali pelo Ministério da Justiça, foi mandado para o Planalto e ainda não foi para o Congresso. Tem um prazo para esse projeto desenrolar e ser enviado ao Congresso? Pois é, Vera. O governo que vinha aí surfando na retomada da popularidade acabou sendo atraído para esse terreno historicamente pantanoso aí para os partidos de esquerda, que é o debate da segurança pública, né? Para evitar ser tragado por essa crise, o governo começou a apostar em 3 frentes de atuação. E a primeira delas é o projeto de lei antifacção, que é a grande prioridade agora ali do Planalto, né? É uma proposta que endurece o combate ao crime organizado e também cria um tipo penal de organização criminosa qualificada, que na prática aumenta ali as penas de até 30 anos para os envolvidos em facções criminosas, organizações criminosas e tudo mais. Esse texto foi elaborado pelo Ministério da Justiça, ele foi submetido à avaliação da Advocacia Geral da União, que já deu um parecer favorável, e agora ele está sendo analisado com lupa e às pressas dentro da Casa Civil. E a ideia é que essa proposta seja encaminhada para o Congresso amanhã ou, no máximo, no início da semana que vem, porque o governo tem pressa para dar uma resposta a essa crise que está chacoalhando as estruturas do Planalto, né? Eu tinha falado na Casa Civil ontem, porque eu tinha escrito que estava lá parado na Casa Civil. Eles falaram, não, ainda está na AGU, nem chegou aqui. Essa linha de montagem aí já está andando dentro do Planalto, então, para que eles mandem logo? Sim, tá esse jogo de empurra porque virou uma batata quente na mão do governo, né? Ninguém quer estar com esse problema para resolver. Mas, de fato, assim, o projeto já está sendo analisado ali pelos técnicos da Casa Civil, né? E o próprio presidente Lula pediu um empenho e mais celeridade. Essa é uma aposta do governo para começar a reverter a discussão, o debate público ali que tem se mostrado favorável ao governo, né? Desde quando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse na terça-feira que ele estava sozinho na guerra contra o crime organizado no Estado e cobrou apoio das Forças Armadas, né? Então, logo ele disse isso, o governo começou a se mexer, né? E tentar se posicionar nessa crise. Essa coreografia acabou não dando muito certo, né? Porque o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acabou ali dando um escorregão quando estava falando com a imprensa, né? E falou que ele admitiu que a Polícia Militar do Rio fez uma consulta à corporação sobre a participação na operação, mas que ele resolveu não participar porque a avaliação da PF que não caberia a entrada dos agentes federais nessa ação. Então, assim, o governo está desesperado, correndo ali para tentar se posicionar nessa crise, né? E, Bronzato, como é que você analisa essa estratégia do governo justamente para não ser engolido pela crise do Rio? Ontem foi anunciada a criação de um escritório para gerenciamento dessa situação, um escritório temporário para tratar desse tema, né, da mega operação. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? Sim. Então, assim, se o projeto de lei de antifacção é uma frente importante que o governo está priorizando para se posicionar nesse debate público, a outra é insistir no andamento da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, né, que foi enviado para o Congresso em abril deste ano, né? Ela está na mão do deputado Mendonça Filho, que diverge de alguns pontos do Planalto, né? Ele diz que a proposta precisa ainda passar por uma discussão mais aprofundada, né?
O Mendonça Filho, ele indicou que deve incluir ali no relatório dele a possibilidade de execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância, né? Algo que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e descartado no entendimento do Supremo Federal, porque hoje o entendimento é que o processo precisa transitar em julgado para que a pessoa seja presa. O Mendonça Filho está avaliando mudar isso no relatório, o que gera discórdia dentro do governo, porque o ministro da Justiça, que é o autor da PEC da Segurança Pública, ele defende que tem o trânsito julgado e que a PEC da Segurança Pública não é para tratar desses temas, mas sim de formular políticas públicas para você combater a organização criminosa. Uma outra frente do governo também, além de investir, de martelar na importância do andamento da PEC da Segurança Pública e da Lei Antifacção, é a investida do governo envolve essa Polícia Federal, porque a Polícia Federal anunciou ontem que deve abrir um inquérito mais macro para investigar as facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, né? Essa informação foi confirmada hoje pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, numa entrevista à Globo News. E, na prática, o que isso significa? Que a Polícia Federal vai começar a fazer uma grande investigação, né? Assim como fez na Operação Carbono Oculto, que desvendou um esquema de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustível e fintechs, para começar realmente a desmantelar ali as organizações criminosas instaladas no Rio. Essa é uma frente importante que o governo também aposta, porque aí você consegue fazer uma espécie de federalização do caso e atrair a investigação para o centro do debate público, que é o governo controlando aí essas apurações, né? O Bronzato, você falou bastante já das articulações no lado do governo. Na oposição, essa situação no Rio acabou dando uma pauta, um discurso ali para aglutinar os governadores da oposição. Alguns estão surfando também politicamente nisso, é o caso do Caiado, do Zema. Hoje está tendo essa reunião do governador Cláudio Castro com governadores de oposição. Mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participa desse encontro por videoconferência, de certa forma está evitando um protagonismo nesse episódio, né? Acabei de ler aqui uma análise que está no site do Globo, inclusive, uma apuração da equipe do Globo em São Paulo, de que o Tarcísio está querendo evitar assumir protagonismo assim publicamente em assuntos de interesse nacional e qualquer coisa que possa ser interpretado como um movimento em direção a uma candidatura presidencial. Pois é, tem isso mesmo. Os candidatos que são candidatos ao espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão se movimentando de fato, assim, para se posicionar nesse debate da segurança pública, né? Como você bem disse, hoje os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, eles foram para o Rio, né, para se encontrar com o Cláudio Castro, demonstrar todo o apoio à operação policial, né? E também, de certa forma, se colocarem ali no cenário nacional como candidatos a esse espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas, ele já teve uma postura mais cautelosa, né? A nossa apuração mostra que ele quer ter certo distanciamento justamente para mostrar uma posição mais moderada ao centro e tudo mais. Vale lembrar também que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve uma indisposição com o ministro Alexandre de Moraes, né? Recentemente, quando criticou o ministro, e agora o ministro Alexandre de Moraes também está à frente aí, de uma ação que cobra explicações do governo do Rio de Janeiro. Então, Tarcísio está tentando se equilibrar entre a oposição e uma postura mais moderada. Mas, de qualquer forma, sim, é o velho roteiro, né, Carol? É muito discurso, muita foto, muita disputa por espaço nesse momento cruel, e nenhuma melhora na vida de quem vive aí sob medo nessas periferias do Rio, sob controle das facções criminosas. É isso, Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente aqui analisando os principais fatos do dia. Obrigada, Thiago. Até semana que vem. Até mais. Obrigado e boa noite. Até, boa noite. Tchau, tchau.